Ruínas do Santo Púrpura, num canto próximo a uma montanha. A figura de Zhao Feng parou de repente quando ele sentiu uma conexão do outro lado de seu pacto de sangue. Se estivesse no mundo exterior, essa conexão do pacto de sangue seria muito forte e quanto maior seu cultivo, mais fortes seriam seus sentidos. No entanto, nas ruínas do Santo Púrpura, todo tipo de percepção era restrita, e o olho espiritual divino de Zhao Feng não podia ser evitado. Afinal, a dona destas ruínas havia alcançado o reino da luz mística quando viva e estava a apenas um passo de alcançar o reino divino celestial. O outro lado do pacto de sangue era obviamente o pequeno gato ladrão. Depois de entrar nas ruínas do Santo Púrpura, Zhao Feng, Zhao Yufei e o pequeno gato ladrão foram todos separados. Nesse momento, Zhao Feng só conseguia sentir uma direção borrada. Primeiro vou me encontrar com o gatinho ladrão. Por causa dessa percepção, Zhao Feng decidiu mudar seu plano. De acordo com o plano original, ele decidiu alimentar os outros produtos fantasmas com lótus preto para aumentar a força dos cadáveres fantasmas de bronze verde. Ao mesmo tempo, seu nível de energia mental atingiu o Rank Lord verdadeiro. Com a ajuda do osso relâmpago e do pulso do coração de água, sua base ficou muito estável e melhorou nos estágios iniciais do rank místico verdadeiro. Devido ao fato de seu nível de energia mental ter atingido o rank Lord verdadeiro e poder invocar Yuan Qi do céu e da terra, sua velocidade de cultivo estava várias vezes mais rápida agora. Somando-se ao fato de que o Yuan Qi do céu e da terra aqui era várias vezes mais denso que o do continente Flor Azul, Zhao Feng tinha 50% de chance de atingir os estágios finais do rank místico verdadeiro com 5 ou 6 dias de reclusão. Mas agora o plano de Zhao Feng mudou. Depois de receber essa herança que acontecia uma vez a cada 10 anos, Zhao Feng não podia perder tempo. Agora que ele havia percebido o pequeno gato ladrão, Zhao Feng teria outro ajudante. Uma hora depois, Zhao Feng entrando em uma montanha grande, porém perigosa. Diversos tipos de pássaros e animais voadores surgiram do nada. Nesse momento, a conexão com o pequeno gato ladrão estava se tornando mais forte. Está muito perto agora. Zhao Feng cuidadosamente focou no cânion a 100 ou 300 quilômetros de distância. Havia algumas dezenas de gênios por ali, mas eles não ousavam entrar facilmente. O misterioso cânion estava cheio de um vento estranho que podia rasgar os verdadeiros humanos em pedaços, e a maioria dos místico verdadeiro também achava isso problemático. 2 gênios do rank místico verdadeiro saíram do cânion, irritados. 2 gênios do estágio final do rank místico verdadeiro ficaram feridos e sangue vazou de suas bocas. Em termos de força, eles estavam no mesmo nível dos prodígios esmagadores da reunião sagrada dos dragões verdadeiros. Este vento estranho é tão forte. Sem o cultivo do rank Lord verdadeiro, seria difícil se proteger. Mesmo se um rank Lord verdadeiro encontrasse o vento mais forte, ele ficaria em apuros. Zhao Feng ficou secretamente surpreso. Se esse cânion misterioso era tão perigoso, mas esses gênios não queriam sair, isso significava que a fortuna lá dentro era muito boa. Entre o grupo, Zhao Feng viu Shigi e companhia do Palácio do Penhasco Negro. Além deles, havia também outra força liderada por um jovem de manto vermelho sangue, nos estágios iniciais do rank Lord verdadeiro. O jovem vestido de sangue tinha uma marca de lua de sangue na testa e exalava uma aura sanguinária. Zhao Feng pensou no protetor do cadáver de sangue e na religião demoníaca da lua escarlate dessa aura. Se ele estivesse correto, esse jovem vestido de sangue deveria ser da seita de 2 estrelas, o palácio demoníaco da lua, e era mais de 10 vezes mais forte que a religião demoníaca da lua escarlate. Quando Zhao Feng chegou, tanto o palácio do penhasco negro quanto o palácio do demônio da lua tentaram entrar no misterioso cânion, mas falharam. Também havia alguns clãs de uma estrela por perto que tentaram entrar, mas deixaram cadáveres que nem tinham mais forma humana. Claro, depois de pagar um preço, o Palácio do Penhasco Negro e o Palácio do Demônio da Lua encontraram alguns padrões. O vento estranho aqui muda com um certo padrão. Até mesmo os de rank humano verdadeiro podem estar seguros nos locais com vento mais fraco, e os ventos mais fortes podem até matar os de rank Lord verdadeiro. Se formarmos um grupo e seguirmos a melhor rota, podemos diminuir a taxa de ferimentos e mortes. Enquanto passarmos por este lugar e entrarmos no núcleo do cânion, haverá muitos tesouros lá e definitivamente não haverá esse vento estranho. Os 2 lordes verdadeiros do Palácio do Penhasco Negro e do Palácio do Demônio da Lua começaram a interagir. Somente acolhendo mais pessoas eles conseguiriam reunir todos os recursos. Enquanto Shigi e o jovem vestido de sangue discutiam, o olho espiritual de Deus de Zhao Feng também viu a mudança no vento estranho. Quando o vento estranho soprava, Zhao Feng conseguia copiar os lugares onde as partes mais fortes e mais fracas dele iam. Depois de copiar 10 vezes, Zhao Feng encontrou um padrão. Nas vezes seguintes, Zhao Feng usou o padrão e previu quais áreas teriam qual força de vento e quais mudanças ocorreriam. Depois que se entendeu o padrão, a ameaça do vento caiu em pelo menos 70%. De todos os gênios presentes, provavelmente apenas Zhao Feng tinha a capacidade de encontrar esse padrão por meio da detecção. Afinal, o raio do cânion era de cerca de 160 km e era comparável ao de uma cidade normal. Se fosse outra pessoa, levaria dias para explorar a área e ainda teria que encontrar o padrão. O Palácio do Penhasco Negro e o Palácio do Demônio da Lua pagaram um preço e encontraram um padrão incompleto devido à sorte. Desta vez, Shigi liderou um grupo de 10 elites por uma rota em direção ao misterioso cânion. O Palácio do Demônio da Lua seguiu por outro caminho. Ambos os grupos estão indo para perto da parede da montanha e, embora a força geral do vento diminua, esse não é o melhor caminho. Zhao Feng os observou com os olhos, que então se transformaram em um raio azul que se aproximou do misterioso cânion. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng não tinha visto o pequeno gato ladrão antes,
o que significa que ele provavelmente havia entrado no núcleo do cânion. O ar zumbia com relâmpagos e Zhao Feng passou pelo misterioso cânion. De que clã essa pessoa é? Parece ser só uma pessoa. A velocidade dele é muito rápida. Será que é uma fera? Na entrada do cânion ainda estavam alguns gênios de forças menores. Embora fossem forças menores, isso só era comparável às 3 seitas de 2 estrelas. Atrás delas, havia forças que estavam todas no mesmo nível da religião demoníaca da Lua Escarlate. Zhao Feng não passou pelo cânion em alta velocidade. Às vezes, ele ficava no mesmo lugar por um tempo, enquanto outras vezes ele recuava. Mas, sem dúvida, ele enfrentaria o vento mais fraco todas as vezes e ele seria bloqueado facilmente com seu lótus precioso de 3 flores. Deixando Zhao Feng de lado, até mesmo a defesa de Xi Shentian seria destruída pelos ventos mais fortes. Portanto, a velocidade de progresso de Zhao Feng era muito mais lenta do que a do Palácio do Penhasco Negro e do Palácio do Demônio da Lua. No entanto, essa também era a intenção de Zhao Feng. O Palácio do Penhasco Negro e o Palácio do Demônio da Lua não estavam sozinhos e a força dos 2 lordes verdadeiros o excedia em muito. Finalmente, depois de 2 horas de esquiva, Zhao Feng entrou nas profundezas do cânion passando pelas áreas de vento mais fraco. O estranho foi que assim que ele passou pela área de pedras o vento estranho desapareceu. As profundezas do cânion estavam repletas de um denso yuan qi do céu e da terra que era 10 vezes melhor do que as outras áreas das ruínas do Santo Púrpura. Zhao Feng sentiu uma aura antiga passar por ele, como se tivesse entrado nas florestas dos tempos antigos. Havia flores e florestas estranhas aqui que estavam extintas no mundo exterior. Uma árvore atingiu 100 metros de altura e seus galhos se estendiam por quilômetros, aproximadamente o tamanho de uma vila. Cada flor e madeira aqui foi fortemente influenciada pelo denso yuan qi do céu e da terra e quase excedeu os limites das plantas normais. Simplificando, cada pedaço de madeira ou terra aqui poderia ser vendido por centenas ou milhares de pedras de cristal primordial. Este lugar estava literalmente cheio de frio. Se eu cultivar aqui, o yuan qi do céu e da terra será cerca de 100 vezes mais forte que o continente Flor Azul. É difícil imaginar quantos tesouros existem aqui. Zhao Feng ficou atordoado. Nesse momento, o som da batalha e o rugido das feras vinham das profundezas das florestas. Era óbvio que os outros grupos haviam encontrado algo no misterioso cânion. Zhao Feng rapidamente se virou e saltou para uma rocha alta para examinar a área com seu olho espiritual de Deus. O olho espiritual de Deus examinou cada rocha, cada pedaço de madeira, incluindo as flores e o subsolo. Só na primeira varredura Zhao Feng ficou radiante. A quantidade de tesouros ali era inimaginável. Só de olhar uma vez, Zhao Feng encontrou dezenas de tesouros estranhos só na primeira olhada, e seus valores foram suficientes para fazer os olhos do Lorde verdadeiro ficarem vermelhos. Até a rocha ao lado de Zhao Feng continha algo valioso. Zhao Feng quebrou a rocha e revelou uma planta levemente molhada. Na planta havia algumas pequenas frutas pretas do tamanho de um polegar e sua casca tinha uma linha estranha. Com seu olho espiritual de Deus, Zhao Feng descobriu que o yuan qi do céu e da terra contido nessas frutas era enorme e excedia tudo o que ele tinha visto no continente Flor Azul. O que é essa frutinha preta? Zhao Feng sentiu uma onda pura de yuan qi do céu e da terra ao colher aquelas frutas. O estranho era que, mesmo com todo o conhecimento que tinha, ele não sabia o que era. Este é o rei das frutas pérola negra celeste, que tem uma leve inclinação para o elemento gelo e contém uma quantidade pura e grande de yuan qi do céu e da terra. Ele pode recuperar instantaneamente o qi do espírito verdadeiro de um reino espiritual verdadeiro, e no momento crítico, aumentar o poder de batalha de volta ao seu auge. Além disso, esta fruta pode purificar o corpo e é muito eficaz para aqueles abaixo do rank Lord verdadeiro. Com o seu estado atual, uma única fruta pode lhe dar mais de 50% de chance de subir um pequeno nível. A voz casual, mas atraente, de uma mulher soou na parede da montanha atrás.